10h15. Inicialmente a gente trazia informações do impacto do clima, do tempo na nossa saúde, né, Felipe Pereira? Mas exato. tem um impacto também no meio ambiente, né? Os dias mais secos trazem a preocupação na estação desse outono para as queimadas, para os incêndios. Até porque a possibilidade de ter menos chuvas até do que o que já é comum para o período da estiagem acaba deixando o sinal ligado, e considerando o que nós passamos no ano passado, que foi uma situação absolutamente extrema, com incêndios que praticamente cercaram a região de Campinas. E Valinhos quer apresentar já um plano de combate à contenção de incêndios, principalmente pensando na Serra dos Cocais, no período de estiagem, essa serra que foi atingida por incêndios no ano passado, né? Ela que é uma serra que é importante, né? Um patrimônio natural, que fica não só em Valinho, mas pega também cidades de Vinhedo, Louveira, até Itatiba, né? É um bioma muito rico e tem elementos de Mata Atlântica, do Cerrado, além de uns resquícios também da Caatinga. E nós vamos entender exatamente quais estratégias estão sendo pensadas para o período de estiagem desse ano com André Reis, secretário do Verde Agricultura de Valinhos, conectado com a gente. Seja bem-vindo, André, bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da CBN. Muito bom dia. Prazer falar com vocês. O que foi, digamos, observado e aprendido, né, com o que aconteceu no ano passado na Serra dos Cocais, para o que precisa ser feito? Então, Sandra, acho que o grande aprendizado do ano passado, do grande incêndio, né, que praticamente devastou uma importante parte desse bioma chamado Serra dos Cocais, é prevenção, é articulação com os atores, né, que fazem parte desse contexto das Serras Cocais, seja ele público, seja ele privado, e principalmente os atores privados. Aqui nós estamos reunidos aqui na Fazenda São João, com praticamente 6 ou 7 proprietários, que representam 70% das propriedades, né, do total de área das Serras Cocais, que compreende entre a rodovia Dom Pedro e a estrada do Jequitibás. Então nós estamos dentro de um contexto onde eles precisam estar sensibilizados, porque a prefeitura quer fazer parte dela, através da Defesa Civil, através da Secretaria do Verde Agricultura e através da Secretaria de Obras, fazendo alguns apelos e dando manutenção em estradas vicinais que precisam estar bem em condições para que o bombeiro, a Defesa Civil, em épocas de havendo incêndio, tenham rápido acesso. Mas o proprietário também precisa fazer a parte dele na construção dos acessos. Um dos grandes problemas é que muitas propriedades na Serra no passado, né, também não tinham acesso, e do lado público não houve um trato de preocupação no sentido de se articular, se planejar. É o que está acontecendo aqui hoje. Foi apresentado o planejamento que vai conduzir todo esse período de estiagem, né, com a atenção devida às Serras Cocais. Secretário, desculpa, a gente perdeu um pouquinho do seu áudio exatamente quando o senhor explicava o que está sendo realizado hoje. Então, hoje aqui na reunião, nós reunimos aqui perto de 6 a 7 proprietários, 6 a 7 proprietários, que respondem por 60% de toda a área da Serra dos Cocais, compreendida entre a rodovia Dom Pedro e a estrada do Jequitibás, que faz a ligação de Valinhos e Itatiba. É todo um veio das Serras dos Cocais, de quem passa no Dom Pedro, você vai ver essa coluna de morros aqui, né? Então, esses proprietários estão aqui com a gente. Então, nós estamos mostrando o plano que a prefeitura traçou para eles, o que já foi feito, o que precisa ser feito e o que será feito nesse interim, entre agora até o mês de outubro, que é o período forte da estiagem aqui na nossa região, que foi o que aconteceu o ano passado. Nesse período é que não aconteceu esse planejamento, não houve essa sensibilização, principalmente junto aos proprietários. Dificilmente o poder público até conhecia esses proprietários. Hoje aqui nessa reunião a ideia é que eles entendam que a prefeitura tem um projeto, um plano para a contenção e o combate ao incêndio, mas também que precisa da parte dele, principalmente no sentido de deixar as fazendas e as áreas deles com aceros nas faixas de divisa, para que, havendo um incêndio, como aconteceu ano passado, um vento, que nem está acontecendo hoje, não leve esse incêndio para qualquer um dos lados da serra e ele fique sem controle. Sim. A prefeitura está comprando equipamentos, né, para ajudar tanto a unidade da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros nesse
projeto que vai no Espírito Santo até outubro, como eu falei, mas os fazendeiros também estão sensibilizados e da necessidade deles fazerem a parte deles também. Muitas das áreas afetadas estão exatamente em propriedades rurais, né? Esses donos, como você diz, estão aí. O senhor falou do acero, da compra de equipamento. O senhor pode detalhar um pouco mais para a gente, né? O que mais o município, então, está propondo nessa prevenção? Sim. O município já comprou 2 motobombas, uma que está com a Defesa Civil e a outra que já está com o Corpo de Bombeiros, porque em muitos lugares o bombeiro não tem acesso ao caminhão dele, que é grande, que é pesado, não vai chegar. Mas numa caminhonete 4x4, essas motobombas podem facilmente chegar e captar água de algum córrego, de um rio, e ajudar eles nesse combate a incêndio. Para carregar essas motobombas, a Prefeitura também agora, nesse plano, né, nesse projeto, vai pedir anuência do Conselho Municipal de Meio Ambiente para utilizar um recurso que se tem dentro do Conselho, para adquirir 2 caminhonetes 4x4, para que essas 2 caminhonetes, uma que vai ficar alocada especificamente com a Defesa Civil nas Serras Cocais para dar essa atenção, e a outra que vai ficar na zona rural, lá na margem da Anhanguera e Bandeirantes, para atender aquela área também que foi vitimada por incêndios no ano passado e que precisa de atenção também. A articulação com o Corpo de Bombeiro, com todo o corpo funcional da Prefeitura através da Secretaria de Obras. Então precisa de um maquinário para fazer uma manutenção numa vicinal que faz ligação de uma área para outra, mesmo estando dentro até de propriedade particular, cujo proprietário até não tenha, mas vai se pedir uma autorização legal, né, para que a Prefeitura possa fazer isso, porque isso é um caso emergente, é um caso que exige um certo preparo do tempo, né, no tempo, para que, chegando o incêndio, eu vou pegar uma caminhonete. Mesmo ela 4x4, tem lugares que não vai chegar, porque o lugar não tem acesso, porque não foi dada a manutenção. Então, essa é a preocupação de ter equipamento. Então, a Secretaria de Obras também está envolvida nisso, para que alguma das vicinais que cortam todas as Serras Cocais estejam bem mantidas, né? E a outra parte cabe, de fato, alguns fazendeiros já têm uma lógica de fazer os seus aceros bem nessa época do ano. Então agora era sensibilizar alguns outros, e depois tem uma outra parte da Serra dos Cocais, Sandra, que vai da estrada do Jequitibá a essa faixa de divisa, que a gente chama de tríplice divisa, Valinhos e Itatiba, né? Então o prefeito já falou que vai conversar com as outras prefeituras, né, que tem faixa de divisa com Valinhos na Serra, e os nossos proprietários para também sensibilizá-los. Só que lá são propriedades menores, né? Então lá é um trabalho diferenciado que está sendo executado também. O secretário comentou aí sobre a colocação dessas viaturas, né? Uma ali na região da Serra dos Cocais mesmo e a outra ali na região do Macuco, né? Próximo a Anhanguera e a Rodovia dos Bandeirantes. Existe alguma intenção, ou pelo menos, talvez não para esse ano, mas existe alguma intenção de construção de bases definitivas de defesa civil, eventualmente Corpo de Bombeiros Municipal, alguma coisa nesse sentido? Sim, agora em maio, provavelmente o prefeito vai inaugurar no alto das Serras Cocais, no bairro Chácaras Alpinas, uma unidade da Defesa Civil e da Guarda Ambiental bem no alto, para ter um acesso mais rápido a todo lado da serra oposta a nossa aqui, que dá vista para a cidade. Então ela vai estar bem no topo, tanto para o lado de baixo, né, no vale dos Cuiabanos, quanto da parte da frente. A Prefeitura vai ter essa unidade que vai dar uma resposta até mais rápida. Lá na reforma agrária, Macuco, Capivari, que é a nossa zona rural, vai ter alguma coisa alocada lá, não fixa como essa é um prédio próprio da Prefeitura que existe nesse bairro e que está sendo destinado para essa finalidade, né? Lá nós vamos manter a unidade de defesa civil e da guarda ambiental para dar essa resposta também nesse interim no período de estiagem. E é importante a gente pensar em tudo isso mesmo, porque essa serra, ela também possui mananciais, né, que atuam de alguma forma na recarga dos rios, como o Atibaia. E aí tem também nela muitas cavernas, né, secretário? Aquelas cavernas de granito, sendo uma delas a maior do Brasil. Então, além da biodiversidade, tem todos esses fatores que fazem esse olhar atento ser importante antes de qualquer dano, né, a esse meio. Concordo com você, viu, Sandra? O bioma das Serras Cocais é riquíssimo. A gente tem estudos aqui de fauna e flora que nos dá uma visão
né, da importância para a questão ambiental. Nós estamos falando muito dessas questões de emergência climática, e quando a gente olha o microclima da RNC, e se a gente ficar fazendo vistas grossas, né, e não ter uma ação de fato prática para combater incêndios, para se preservar essas grandes áreas ainda que nós temos, uma região tão conurbada, tão populosa como a nossa, o nosso microclima vai sendo prejudicado. Os campos de matacões das serras cocais são únicos aqui nas paisagens nossas. Por isso que daí essa origem às cavernas de sedimentação, né, as cavernas graníticas, e tendo aí uma das maiores do Brasil. E todo o contexto, né, que colabora para a gente ter a calha do Ribeirão Pinheiro, esses afluentes, né, que fazem com que a água nossa, né, de manancial de serra, ainda esteja bastante vivo, né? Se a gente continuar alegando as serras cocais um olhar meio assim alheio, não é comigo, lá na frente, no futuro, as futuras gerações vão pagar muito caro por ver nascentes de mananciais de serra sendo praticamente extintas, e o colapso, já temos, né, um problema muito sério com a água aqui na nossa região, e é preciso preservar a microbacia do Ribeirão Pinheiro, que vai para dentro do Atibaia, que é a nossa bacia, né, e a gente sempre precisa estar tirando a água do Atibaia para abastecimento da população. Se não tiver a contribuição nossa, a montante, dentro da nossa cidade, de preservação de todo esse bioma importante, né, tanto para manancial quanto para fauna e flora, nós vamos ter um futuro meio complicado, e o clima nosso nós já sabemos onde vai chegar. E em janeiro, o último, foi fundado um Instituto Serra dos Cocais, né? É uma iniciativa também de apoio ao município? Eu creio que sim, é um instituto, né? É uma ONG que apareceu aqui na cidade, já em função do que aconteceu o ano passado, já é o reflexo, né, dessa necessidade. Quem criou foi o biólogo Fábio, e a gente está em contato com eles também. Essa reunião hoje eles não participaram porque era uma reunião de sensibilização de fazendeiros, né, de proprietários. Nas próximas reuniões, nós vamos fazer uma reunião na região agrícola e com os conselhos, o Instituto Serras Cocais vai estar envolvido para ele também poder nos auxiliar, porque ele também tem uma expertise como eles atuaram nos incêndios do ano passado, até de uma brigada de incêndio que eles acabaram criando. É uma soma de esforços, então, né? Exatamente pensando no bem aí da Serra dos Cocais, né? E de quem depende até dela também aí, ou mora nela. Ô secretário, uma última questão aqui. Aqui em Campinas nós tivemos a atuação de bombeiros voluntários, especialmente ali no incêndio no Pico das Cabras, tal. Houve até uma discordância em algum momento, porque não havia autorização para que eles pudessem combater, tal. Existe algum movimento em Valinhos de bombeiros voluntários, e a prefeitura eventualmente já está conversando com eles, se houver? Treinamento, né? Treinamento? Então, eu acho que, Felipe, a gente vai criar, assim, acho que o ano passado teve um movimento para fazermos algumas brigadas, né, emergentes para isso. Algumas pessoas foram treinadas para entrar, porque no caso do incêndio florestal você tem que ter técnica, você tem que ter equipamento, você tem que ter preparo para isso. Então, não é simplesmente pegar algumas pessoas da sociedade civil e falar que é uma minha brigada de incêndio está aqui. Então, a ideia é, talvez, ter, como eu falei, o Instituto Serras Cocais diz que tem uma brigada, que eles estavam envolvidos no que aconteceu o ano passado. Talvez usaram nessa expertise, mas tem que passar por um treinamento junto ao Corpo de Bombeiros, tem que passar um treinamento com aqueles que de fato conhecem a forma de combater incêndio florestal, que é muito diferente de outros tipos de incêndio. Você viu, no ano passado foi preciso helicóptero para pegar água em tal lugar, o vento mudava de direção a toda hora, então na hora que eles já tinham um incêndio praticamente debelado em tal lugar, se voltavam para outro que estava no incêndio, mas horas depois, aquele mesmo incêndio que havia sido debelado já havia voltado, e muitas pessoas que estavam no meio da mata eram pegas de surpresa com essas mudanças, né, de vento. Então, você tem um treinamento. Não acho que não tenha que ter. Precisa ter, talvez nós vamos usar isso, treinar, vamos conversar com essas partes envolvidas, Bombeiro, Defesa Civil e o próprio Instituto Serras Cocais, para tentarmos, planejarmos as ações da sociedade civil, efetivamente, vendo incêndio, de que formas elas entram nessas áreas de incêndio para debelar e combater o incêndio. André Reis, secretário do Verde e Agricultura de Valinhos, obrigada por compartilhar as ações com os nossos ouvintes e o espaço aberto também para atualizações. Eu que agradeço, Sandra, Felipe, aos ouvintes da
CBN, nós colocamos sempre à disposição. Muito obrigado. 10h30.